Um corpo saudável nos permite fazer tantas coisas boas, traz tantos benefícios, tantas conquistas. Tem gente até que diz que se eu tenho saúde, o resto eu corro atrás. Tem um fundo de verdade nisso, porque um corpo adoecido nos incomoda, nos chateia, nos desagrada tanto, nos restringe e limita. E o mesmo acontece com a Igreja de Cristo. Ela é chamada de corpo de Cristo e ela também precisa estar saudável. Os que creram em Jesus Cristo formam a Igreja do Senhor. Precisam atender a um chamado, o chamado para viver como membros do corpo de Cristo, uma comunidade saudável. Lá em Colossenses 3, versículo 15, Paulo diz: vocês foram chamados para viver como membros de um só corpo. E na passagem que estamos estudando em nossa série de mensagens em Colossenses, versos 15 a 17 do capítulo 3, nós temos o retrato de uma igreja saudável, um corpo saudável. O texto diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Este retrato de uma igreja saudável é para nós hoje. E o que nós já estamos percebendo, algumas mensagens anteriores, é que uma comunidade saudável é uma comunidade de gente que tem a paz de Cristo. Uma igreja saudável, uma igreja de gente pacificada em Cristo, pacífica em Cristo e pacificadora num mundo sem paz, num mundo inquieto, num mundo em atrito. A Igreja de Cristo também é uma comunidade grata, num mundo incompleto, num mundo cheio de ingratidão, em que sempre falta alguma coisa. Nós somos uma comunidade que desfruta de gratidão e que expressa gratidão. E também nós somos uma igreja bíblica. Uma igreja saudável tem que ser uma igreja bíblica, por isso Paulo disse: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Vivemos num mundo sem base. A Igreja de Cristo tem uma base sólida. A Igreja de Cristo se firma na palavra de Deus. A próxima característica de uma igreja saudável que eu gostaria de ver com você continua sendo apresentada no texto. E o texto diz que é uma igreja adoradora, uma igreja que adora ao Senhor, uma igreja que pratica o cântico com gratidão a Deus no coração. Falando em música, conta-se a história de dois homens que estavam condenados à cadeira elétrica, foram condenados a morrer no mesmo dia e foram levados à sala de execução. O padre então deu ali a extrema unção para eles, o carcereiro fez um discurso formal, fez uma última oração junto com os presentes, e então o carrasco se voltou para o primeiro condenado e disse: qual é o seu último pedido? Você tem? Ele disse: sim, eu tenho. Eu adoro música, então antes de morrer eu gostaria de ouvir músicas brasileiras famosas. Wesley Safadão, Anitta, Luan Santana, Gustavo Lima, Barões da Pisadinha. Queria ouvir essas coisas uma última vez. Seu pedido será concedido, disse o carrasco. E ele se virou para o segundo condenado e perguntou: e a você, qual o seu último pedido? Ele disse: por favor, posso morrer antes dele? Realmente, nós temos opiniões musicais. E quando a gente fala de música, a gente pensa em uma porção de coisas que a gente gosta, mas aqui nós vemos que a música precisa ter uma ligação estreita com a igreja saudável. E quando nós temos o privilégio de pertencer a uma comunidade que é governada pela paz de Cristo, uma comunidade que é grata, uma comunidade que é instruída pela palavra, essa comunidade vai dar atenção especial à música na adoração. Por isso Paulo diz que na igreja saudável se cantam hinos, salmos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus no coração. Não é só aqui nesse texto, em mais de 200 passagens da Bíblia,
Nós somos instruídos e ordenados a cantar ao Senhor. Por quê? Porque uma vida transformada por Cristo, orientada pela palavra, vai expressar felicidade e gratidão através da música. Os crentes cantam porque o cântico é o transbordar da alegria de uma alma remida. O Evangelho produz alegria, a alegria que canta, a alegria da salvação. E Paulo fala justamente aqui da adoração pública com música. Nós sabemos que a oração deve ser praticada individualmente, mas aqui a orientação é sobre a adoração do povo de Deus reunido, do culto público, a adoração das reuniões da igreja. A adoração musical especificamente tratada aqui, nós sabemos também que a adoração é todo o estilo de vida. Adorar é fazer tudo para a glória de Deus. Orar é um ato de adoração. Jejuar é um ato de adoração. Ajudar os necessitados, servir o povo de Deus, contribuir com a causa de Cristo, com dízimos e ofertas, tudo isso é adoração. Mas aqui, as instruções de Colossenses são sobre a adoração específica com música, o entoar de músicas em louvor a Deus. Paulo fala para cantarmos salmos. A que ele se refere? Ele se refere às poesias musicais do Antigo Testamento. Paulo está falando do saltério, o rico repertório musical que nós temos na Bíblia, um repertório muito antigo, que tem mais de 3.000 anos, e que são expressões de louvor a Deus, inspiradas por Deus, que expressam sentimentos humanos, buscando a presença de Deus, louvando a Deus e adorando a Deus. Nós temos que cantar essas coisas que estão na Bíblia. Paulo diz para cantar hinos. Hinos são diferentes dos salmos, porque hinos são canções de louvor a Deus que são compostos com foco específico na exaltação do Senhor Jesus Cristo. Quando você lê o Novo Testamento, nas cartas, há vários hinos que exaltam especificamente Jesus Cristo e sua obra, e é isso que nós devemos cantar também na Igreja de Cristo. Sabe que lição importante a gente aprende aqui sobre música na igreja? É que a música precisa estar muito vinculada com a verdade sobre Deus e com a verdade da palavra de Deus. Sem a verdade de Deus da Bíblia, nós caímos em músicas que são superficiais, músicas pobres ou músicas vazias, ou apenas cantamos os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades, ou cantamos sem razão, sem intelecto, se torna mero emocionalismo. E aí é quando a música apenas toca os sentimentos, mas não tem conteúdo. Isso não pode acontecer na Igreja de Cristo. É claro que a música e a gratidão deve ser usada para todas as coisas, inclusive para fatores materiais. É bom louvar a Deus por uma cura, por uma compra de uma casa própria, pela chegada de um filho, mas nós temos que tomar cuidado para a nossa gratidão e louvor não se tornar materialista. O nosso louvor precisa ser bem parecido e precisa imitar a oração do Pai Nosso, por exemplo. A primeira parte da oração do Pai Nosso é, na verdade, uma introdução de adoração. E na adoração do Pai Nosso não há gratidão por casa própria, louvor pela cura da Covid, pelo emprego novo, pelo aumento de salário. Não. Toda a adoração do Pai Nosso está centrada em Deus, na verdade de Deus e na pessoa de Deus. Ele é o Pai Celestial a quem adoramos. Ele é o Deus Santo a quem nós santificamos. Ele é o Rei cujo reino nós exaltamos. Ele é aquele que tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável que nós desejamos. Então nós adoramos a Deus pelas verdades a respeito dele que estão na Bíblia Sagrada. Paulo nos chama para isso. Cantar salmos, cantar hinos, mas também cantarmos cânticos espirituais. O que ele quer dizer com isso? Muita confusão já foi criada em torno do significado dessa expressão, cânticos espirituais. E de uma maneira muito simples e clara, cântico espiritual significa uma canção de testemunho de uma experiência pessoal. Significa cantar aquilo que é espiritual para mim, ou seja, verdades que eu estou vivendo, coisas que eu estou experimentando da graça da salvação de Deus em Cristo Jesus. E isso reforça que a música de louvor a Deus na igreja deve ser proveniente de experiência pessoal de comunhão com Deus.
Deve ser proveniente de experiência pessoal, de zelo pelo nome de Deus. A música tem que ser um cântico espiritual e não só um rito externo, da boca para fora. Tem que ser um cântico espiritual e não somente algo que eu canto em um momento ou 2 momentos da semana. Tem que ser adoração em espírito e não mero formalismo. Como se diz, a vida no culto exige culto na vida. Para que o momento de louvor com a igreja tenha vida, tenha significado, é preciso levar toda uma vida de louvor ao longo da semana. Imagine você que de repente no culto, na igreja, uma mulher começa a se incomodar com formiguinhas andando pelo seu braço. E ela começa a esmagar essas formiguinhas e deixa de prestar atenção no culto. E o culto vai prosseguindo e aquelas formiguinhas andando nela, e ela está incomodada, passando a mão nos braços, mais formigas. Não tinha como estar atenta ao culto e adoração e matar formigas ao mesmo tempo. Então ela abre sua bolsa e lá está a explicação para aquele mistério. As formiguinhas tinham entrado na bolsa dela, que estava guardada no armário de casa, e essas formigas descobriram um pacote de balas de mel. Essa mulher tinha essas balas doces por recomendação médica, para tomar cuidado quando a glicemia baixasse. Quando a glicemia baixa, basta colocar uma bala bem doce na boca que o problema está resolvido. Bom, aquela mulher só não tinha planejado levar as formigas na bolsa para o culto e muito menos que elas saíssem do esconderijo delas e começassem a passear pelos seus braços. Só que eram apenas formigas inocentes. Entretanto, quantas vezes nós trazemos para o culto da igreja uma vida vazia, distante de Deus? Ou trazemos pecados alojados na nossa mente, no nosso coração, que nos impedem de adorar de forma livre, de forma espontânea e de forma sincera. Então, a música e a adoração na igreja exige que o cântico seja espiritual, ou seja, que seja proveniente de uma vida sincera com o Senhor. Então, música na igreja tem que ter conteúdo, salmos e hinos, que são verdades que eu entendo, que eu creio e que eu vivo sobre Deus e Cristo. E além de conteúdo, precisa haver expressão sincera. Esses cânticos têm que ser espirituais, não podem ser vazios de conteúdo e de vivência. O Novo Testamento está cheio de exemplos de louvor a Deus com música. Por exemplo, Maria, quando recebe o anúncio de que, mesmo virgem, daria à luz o Messias, ela entoa um lindo cântico de louvor. Há uma grande alegria cantada pelo filho que seria precursor do Messias, João Batista. Lá no cenáculo, os discípulos se reúnem num momento de louvor com Jesus. Quando Paulo e Silas estão presos em Filipos, meia-noite, com os corpos castigados pelos açoites dos seus perseguidores, eles louvam a Deus. Apocalipse 14 retrata que os remidos no céu estarão glorificando ao Senhor. E aqui em Colossenses 3 e Efésios 5, cânticos espirituais de ação de graças, cânticos de alegria, Deus quer que todos os crentes entoem. O Salmo capítulo 40, versículo 3, é muito especial. Está escrito: pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Este salmo, de uma maneira muito resumida, diz o que é a música de Deus na igreja. Primeiro, ela tem uma origem divina. Ela diz que Deus pôs um novo cântico na minha boca. A origem da música é Deus, é Ele quem coloca louvor em nossos lábios. Ela procede do céu. É Deus quem nos ensina a cantar. Não no sentido técnico e espiritual. Alguns são desafinados, então parece que Deus não ensinou direito. Não é isso. Deus não está tão preocupado em nos ensinar a cantar afinado, mas Ele nos ensina espiritualmente a cantar. Ele nos motiva a louvar ao Senhor. Deus produz a música de louvor na sua igreja quando Ele se revela, quando Ele mostra o seu Filho Salvador, quando Ele entra em nossa vida com providência, quando Ele cuida de nós, quando Ele nos ensina pela sua palavra. É Ele quem põe um cântico novo em nossa boca. Esse salmo mostra a qualidade distinta da música na igreja. É um cântico novo, não apenas de ter sido
composto em 2020, em 2021, mas é novo no sentido de ter uma natureza renovada. A música na igreja não é cansada, não é desgastada, ela é revigorada e revigorante. Um hino pode ter 500 anos, 1000 anos, 3000 anos, mas ele pode ser novo e deve ser novo à medida que é cantado com sinceridade para Deus. A música na igreja, ela tem um propósito único, é de louvor a Deus. A música é para elogiar Deus, exaltar o Senhor, engrandecer o Senhor. Veja que ela vem de Deus, ela é renovada e ela volta para Deus. Música não é para entreter os ouvintes. Música não é para agradar os músicos, instrumentistas, não é para satisfazer gostos e costumes. A música tem um propósito único, é elogiar e exaltar a Deus. E por último, a música na igreja tem um resultado muito prático. O Salmo diz: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Esse é o resultado prático da música. Pessoas conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a obra de Deus, temendo a Deus e confiando nele. A música tem um profundo impacto didático e evangelístico. A música verdadeira, cantada com verdade, com sinceridade, ela quebranta corações. Ela contribui para que as pessoas sejam atraídas para Deus, sejam sensibilizadas para a verdade de Deus. A música de Deus faz com que as pessoas se voltem para Ele e se entreguem a Ele. Ela tem esse aspecto de louvor, o seu propósito é exaltar o Senhor, mas ela também tem um aspecto didático. Nós somos afetados com o que cantamos. E então continuamos verdadeiramente devotos ao Senhor, compreendendo mais e mais da sua vontade. O Cântico de Salmos é uma ordenança de ensino. Quando eu canto os salmos da Bíblia, eu estou ensinando através do cântico e eu estou aprendendo através desses cânticos. Esses salmos também são uma ordenança de louvor. Então eu cumpro o propósito de exaltar a Deus, mas eu também estimulo a mim mesmo e aos meus irmãos, eu encorajo a mim mesmo e aos meus irmãos, eu ensino e sou ensinado, eu admoesto e sou admoestado. As minhas afeições e as afeições dos meus irmãos, os nossos desejos são tocados pela música. E aí Paulo, então, voltando a Colossenses capítulo 3, versículo 16, vai dizer que a música deve trazer consigo a gratidão a Deus no coração. Toda adoração musical deve ser permeada e regida por um sentimento. Que sentimento é esse? O sentimento de que eu fui aceito por Cristo, de que Cristo é aquele que me faz ser acolhido pelo Pai Celestial. Cristo é a graça de Deus em ação e eu posso me achegar a Ele para louvar. Tudo que fazemos na vida precisa ser permeado pela gratidão, porque Deus já nos acolheu. O que dirá a música na igreja? Ela precisa ser cantada com gratidão e que haja essa centralidade do louvor e da adoração a Deus na dinâmica da vida da igreja. Eu queria terminar esse tempo de reflexão conduzindo você a pensar como você tem cantado na igreja. Você tem desfrutado desses momentos de música para refletir e aprender mais sobre Deus? Ou você tem cantado de forma desligada, de forma desatenta, de forma distante? Você tem cantado para aprender e para ensinar os seus irmãos, orando e cantando para que as verdades cantadas possam entrar nos corações e marcar as mentes de cada um de nós da igreja? Ou você tem cantado apenas da boca para fora? Que possa haver uma revolução musical na sua vida, um crescimento na experiência da música e na prática da música na igreja. Que nós possamos cantar, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque uma igreja saudável, em tempos de pandemia ou em quaisquer outros tempos, é uma igreja onde, porque a paz de Cristo governa, porque há gratidão e porque a palavra de Deus habita em nós, então nós cantamos salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em nosso coração. Eu gostaria de convidar você a orar comigo nesse momento e encerrarmos essa breve reflexão. Damos graças ao Senhor, Deus, porque o Senhor nos convida a cantar louvores a Ti.
Que tua igreja seja uma igreja que canta em verdade, que canta a verdade do Senhor, que canta em louvor a Ti. E que tua igreja seja uma igreja que louva em espírito, que louva com sinceridade, com emoção, com paixão e com experiência pessoal, de Te conhecer e de viver e de caminhar contigo. Que assim sejamos uma igreja que Te louva continuamente, porque por toda a eternidade é isso que faremos nas moradas celestiais. Louvaremos e adoraremos para sempre o Senhor e o nosso Salvador, o Seu Filho, Jesus Cristo. Em nome dele que oramos. Amém.